A Copa no Catar é a primeira Copa sediada no mundo árabe por uma nação muçulmana. Logo se vem questionar os rígidos parâmetros da moral e da cultura muçulmanas, por conta do clima e do mote e do motivo de inclusão social e de igualdade que vem sendo profligado, que vem sendo sustentado pelos formadores de opinião, pelo pessoal do politicamente correto, pela própria FIFA. Ou seja, estamos vivendo uma época de igualdade de direitos e, portanto, se questiona a Copa no Catar, que é um país, por ser de orientação muçulmana, não respeitaria essa igualdade de direitos entre os gêneros, colocando em segundo, terceiro, 10º plano as mulheres e praticando homofobia, tratando de maneira desumana a população LGBTQ+. Acho que eu acertei essa sigla danada. Bem, a gente não pode criticar a cultura ou as tradições ou as motivações religiosas de um povo sem conhecer a estas tradições. O mundo muçulmano se embasa todo no Alcorão de Maomé, que não é só um livro religioso. Ele, no mundo muçulmano, no mundo do Islã, ele guia as leis, ele guia os comportamentos culturais e familiares, ele guia os costumes e o direito daqueles povos. Eu não conheço muçulmano insatisfeito ou triste de ser muçulmano. Eu não conheço mulheres muçulmanas que reclamem da sua condição de suposta subserviência aos maridos, aos pais, aos irmãos, etc. Consta que a população do Catar tem verdadeira devoção e adoração pelo seu emir, que lhes dá com prodigalidade uma condição econômico-financeira invejável, como não se vê nos povos mais desenvolvidos do Ocidente. Nós não podemos criticar o Islã quando não conhecemos a estes padrões. E, sobretudo, nós não podemos partir do princípio de que exista cultura boa e cultura ruim. O que existem são culturas diferentes. É claro que eu não concordo com a subserviência da mulher nos moldes muçulmanos. É claro que eu não concordo com a homofobia, mas eu não posso enxergar a sociedade muçulmana com os meus olhos conservadores, judaico-cristãos ocidentais. Fui criado em uma sociedade, um seio familiar que leva em conta princípios morais embasados na igualdade entre os opostos, na igualdade entre irmãos em Cristo, no respeito e na prática dos direitos humanos e da tolerância, muito embora eu não goste muito desse termo tolerância, eu já expliquei isso aqui. Com base em Norberto Bobbio, se tolera aquilo que é menor, né? Você não tolera, você respeita. Essa que é a verdade. Mas eu não posso analisar quem vive arduamente seu dia a dia sob outro foco, em outra sociedade, conforme outros valores. Eu acho engraçado quem critica os povos muçulmanos e não critica, por exemplo, aos povos indígenas, que agora se convencionou chamar de povos originários, mais um apelido politicamente correto que se inventou aí nessa ditadura de ideias que vivemos, infelizmente, na sociedade atual. Mas eu acredito que seja incoerente criticar, por exemplo, o Islã, porque não suporta a ideia do homossexualismo, e não se criticar os povos originários de algumas nações indígenas brasileiras que sacrificam filhos gêmeos, ou sacrificam filhos autistas, sacrificam de matar, porque na cultura indígena isso seria um sinal de maldição, um sinal demoníaco de maldição aos olhos das tradições destes povos originários. Então, mais uma vez, 2 pesos e 2 medidas. O indígena pode ter uma sociedade tribal, primitiva, fundamentada em valores que não privilegiam a dignidade humana, tal como nós vislumbramos e a respeitamos. Mas os muçulmanos não. Os muçulmanos são primitivos, atrasados e devem ser execrados porque não militam dentro dos mesmos limites e diapasões da nossa sociedade moderna, digamos assim, ocidental cristã. Não se pode pensar dessa maneira. Eu acho que para respeitar, para integrar, tem que primeiro aceitar. Vamos aceitar os muçulmanos como eles são. E a partir disso, vamos, através da Copa do Mundo, que o esporte une os povos, vamos, a partir disso, nos unir, trazer para o nosso mundo o mundo muçulmano. Aí sim, talvez, nós consigamos nos adaptar a ele ou possamos fazer com que ele, Islã, se adapte à nossa modernidade ocidental. Quem viver, verá. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.